Boa tarde. Estou lendo a Bíblia, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, edição de 1995. Promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Diz Jeremias, a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Aleluia! Então, Deus chama o povo, mais uma vez, a arrepender-se dos seus maus caminhos. Mas eles criam estar seguros simplesmente por causa do templo e dos seus ritos. Não percebiam a necessidade de arrependimento. O povo adentrava a igreja, louvava com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. É como nos dias atuais. Isto acontece. Deus pede primeiro o arrependimento dos pecados, seja qual ele for o pecado. Não adianta você entrar na igreja e dizer que essa igreja é a casa de Deus, mas você está em pecado, porque o Senhor se agrada também, e Jesus diz para que nós estejamos congregando, que estejamos junto com os outros irmãos. Aí o Senhor fala: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Porque aquele povo estava com pecado. Prostituía, bebia, fornicava, mentiam, falavam mentiras, adoravam a outros deuses pagãos. Existia também as prostitutas cultuais, os prostitutos, não muito diferente de hoje. E Deus fala para que eles viessem a se arrepender. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes por outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais dos séculos em séculos. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, queimais incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceste. Então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Então tem pessoas que falam porque aceitou o Senhor Jesus: eu levantei a mão, eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então eu posso louvar, eu posso subir no púlpito, eu posso pecar, eu posso me prostituir.
Quer dizer, aqui o Senhor fala através da boca de Jeremias, que o povo naquela época estava assim. E não é muito diferente de hoje. O povo se prostituindo, o povo fazendo da casa de Deus, que eles dizem que é casa de Deus, de centro espírita, de bandalheira, de heresias, de falsas profecias, de batucada, de bebedice. São o homossexualismo correndo solta dentro da igreja, pastores se prostituindo. E Deus fala que todas essas coisas são abominação aos olhos dele. Então, que nós deveremos parar na porta da casa do Senhor e primeiro proclamar a esse povo o pecado, mostrar o pecado para as pessoas. Mostrar, porque o próprio povo de Deus, que se diz povo de Deus, estão pecando, estão em adultério, estão em fornicação, estão em mentiras, estão em fofocas, estão envolvidos em roubalheira, em corrupção. Então o Senhor fala que essas coisas são abominações. O povo cometia todo tipo de pecado. Aí quando era no sábado, eles iam aos templos, apresentavam-se a Deus e deste modo enganavam-se a si mesmos, crendo que estavam seguros mediante o amor de Deus que ele tinha. Ah, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, o importante é eu estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na casa de Deus. Bom seria que você estivesse em casa, lendo a palavra do Senhor, vendo onde que está pecando, onde que está fazendo a maldade, para se converter dos seus maus caminhos. Fazem ídolos. Não é somente o ídolo da imagem, como é nas igrejas católicas, apostólicas, romanas. Não. Fazem do pastor ídolo. Fazem da pastora ídola. Fazem do filho, do esposo, da esposa. E o Senhor não se agrada disso. Onde vocês estão livres? Deus nos faz a questionar. Primeiro temos que nos transformar, arrepender dos pecados. Aleluia. Então os crentes, eles vivem em desobediência a Deus, a sua palavra. Julgam-se seguros porque creem no sangue de Jesus Cristo. Aí fala, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Mas se você estiver no pecado, Jesus não vai te livrar. Ele fala, Jesus diz, arrependei-vos, deixai os pecados, que eu não mais lembrarei deles. Mas antes, para o que o Senhor possa agir na sua vida, você tem que arrepender. Mulher casada, que vive com outro relacionamento fora do próprio casamento. Homens que se casam e depois se separam e falam, eu vou me casar porque não deu certo com a outra pessoa. Então arrependei-vos. É isso que o Senhor quer. Então, na linguagem de Jeremias, estão confiando em palavras falsas, de falsos pregadores, de falsos pastores. Eles pregam bênção, 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 e nada tem proveito. E quando não chega a bênção, o irmão fica revoltado. Ah, mas eu não quis. Ah, meu marido morreu. Ah, meu marido saiu, está no braço da amante. Mas por quê? Você se voltou verdadeiramente para Deus? Você se arrependeu do seu pecado? No versículo 11, pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos?
Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Os salteadores antigamente, eles frequentavam as cavernas, eram covis, tipo esconderijo. Era um esconderijo onde eles ali planejavam os crimes. O próximo crime, qual crime que eu vou fazer? Mesmo assim, somos nós mesmos, a pessoa mesmo, se encontra dentro de casa. A mente já está ali, pensando no que vai fazer de maldade com o próximo, puxar o tapete da irmã, puxar o tapete do irmão, derrubar ministérios, inveja, com inveja. A inveja corrói a mente do homem. Então o Senhor fala que ali está dentro da caverna, e dentro da caverna o Senhor mesmo pode ver cada um de nós. Então Jeremias emprega esse quadro em referência aos que vinham ao templo para oferecer sacrifícios a fim de ocultar seus pecados e assim prosseguirem em suas vidas pecaminosas. Jesus também citou essa parte nos versículos ao expor os pecados dos líderes judaicos dos seus dias. Veja, Jesus conhece a mim, conhece a você. Ele sabe o nosso interior. Ah, mas o Senhor conhece o meu coração. Conhece o coração podre. Conhece a mente podre. Que por dentro é igual um trapo de imundície. Mas está igual um sepulcro caiado. Por fora é uma benção. Louva. Chega numa igreja, louva. Vai para outra igreja, louva. Vai para outra igreja, leva a palavra de Deus. Não é fiel nem a seu próprio pastor. Vive precisando ir de uma igreja para outra, de uma congregação para outra. Versículo 12. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz, por causa da maldade do meu povo, o povo de Israel. Siló ficava ali, 28 quilômetros ao norte de Jerusalém. Abrigava o tabernáculo na época dos juízes. Jeremias declara que Siló foi destruída por causa do pecado do povo. O mesmo destino teria Jerusalém e o seu templo, se os israelitas não largassem seus caminhos pecaminosos. E a mesma coisa vai acontecer nos tempos atuais. Deus vai levantar uma nação para destruir o pecado. Deus não se agrada do pecado. Deus ama o pecador. Jesus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deixamos dízimo, deixamos oferta. Você acha que você sendo fiel no dízimo, na oferta, mas continuar pecando, Deus vai encobertar seu erro? Não vai não. Então primeiro temos que limpar nossa mente, limpar o coração, para poder então ir levar as ofertas ao Senhor, levar o dízimo, levar a oferta, porque isso é bíblico. Por mais que esses falsos pastores falem que o dízimo não é mais praticado no Novo Testamento, mas é praticado sim. Leia a Bíblia. O povo sofre por falta de conhecimento. No versículo 13. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste, chamei-vos e não respondeste. Quer dizer, Deus nos chama e nós não conseguimos nem ouvir por causa do nosso pecado.
Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Então Deus falou para Jeremias: Jeremias, não ore por este povo. Não ore por este povo. E hoje Deus está falando aqui: não ore por este povo que vem te pedir oração com a cara de santo, fanfarrão. Está podre no pecado. Não ore por esse povo. Fala para ele se converter. Fala para ela se converter. Peça perdão a Deus dos seus pecados. Se converta. E o Senhor Deus, o próprio Deus, irá te ouvir. Aí você vem para perto de mim, peça um conselho e peça para eu orar. Mas enquanto você estiver com pecado, não venha. Deus falou aqui com Jeremias. Aí junta as igrejas, aquele monte de gente, levantando a mão, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, onde na verdade, poucos os que ficam firmes na presença do Senhor. Vão atrás de carro, vão atrás de saúde, vão atrás de riquezas, vão atrás de bens. E os lobos devoradores estão lá prontos. Estão aí enriquecendo cada dia mais. Com o dinheiro do povo, com o dinheiro dos pecadores. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei de todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolo à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. A Rainha do Céu é Istar, a deusa babilônica da fertilidade, ou Asterote, a deusa fenícia, na Palestina. Descobriram a imagem dela. As mulheres principalmente prestavam-lhe culto. Tinham relações sexuais com sacerdotes. Eram prostitutas cultuais. Mesmo assim, é hoje a Rainha do Céu recebe ofertas de oração, ofertas de idolatria, perfumes, como é no caso da Rainha do Mar, que eles falam que é Rainha do Mar, que é Iemanjá, e outros deuses com outros nomes, e outros santos com outros nomes. Deus não se agrada disso. No Novo Testamento, Jesus diz, faça o que ele, Maria diz, faça o que ele vos ensinou, vos mandou. Então, o único intercessor que nós temos é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Acaso a mim que eles provam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar,
e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou de sacrifício. Tem pessoas que se sacrificam, sobe a escada de não sei quantos degraus, de joelhos. Ah, se Deus me der isso, se fizer aquilo, eu vou fazer, vou levar não sei quantos sacos de alimento para aquela comunidade. Deus não se agrada disso. Deus quer que você tire o pecado. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então devemos seguir o caminho de Deus, o caminho de Jesus. Ler a palavra de Deus, largar de ter preguiça, estudar a palavra de Deus. Um versículo que seja por dia. Tenta entender o que o Senhor quer te falar através da palavra dele. Não fique surdo, não fica dormindo, levanta-te, tu que dormes. Assim aconteceu naquele tempo e está acontecendo muito hoje. Mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. É assim que muitos têm andado, de acordo com o desejo do seu coração. Não busca santidade, porque do nosso coração é que procede a vida ou a morte. E o Senhor Deus, ele fala aqui, que naquele tempo não se inclinaram, não ouviram a voz dele e andaram de acordo com os próprios conselhos deles. Muitas vezes você leva a palavra para uma pessoa, a pessoa se acha muito sábio, a pessoa se acha que é doutor, ou mesmo a pessoa sabe que leu aquela palavra, mas entendeu de acordo com o próprio coração, não foi de acordo com o que Deus está ensinando. E ergue o nariz e faz do jeito que quer, não presta atenção nas coisas de Deus e torna as coisas de Deus que são santas impuras. Aí daí a pouco estão faltando a comer o vômito. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Endureceram a cerviz, coração duro, idólatra, calunioso, invejoso, coração duro, orgulhoso, não aceita repreensão, só quer ouvir, aliás, só quer falar, e não escuta o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não lê a palavra de Deus e endurece a cerviz. Dai-lhes-á, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-á, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Pessoas rebeldes, não quer ouvir a Deus, não quer ouvir correção.
anda no erro, anda na fornicação, anda na prostituição, na mentira, na falsidade. E aí acham que o castigo é de Deus. É o castigo mesmo, é você mesmo que se castiga. É você mesmo que cai no esgoto. Deus se afasta. O Espírito Santo se afasta de você. Porque antes você não quer ouvir a voz dele, quer persistir no erro e quer achar que compra Deus. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chamam pelo meu nome, para o contaminarem. Ainda vão contaminar a casa de Deus. Está lá louvando, aleluia, aleluia, glórias, glórias, com falsidade, achando que o Senhor não entra na sua caverna, na sua mente. E edificar os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Aleluia. Esse vale de Inom, está situado na parte sul de Jerusalém. Era a lixeira da cidade, local de adoração aos ídolos e de sacrifícios de criança ao fogo. Prática esta que era proibida com severidade na lei mosaica. Um dos piores pecados da história. Os judeus foram cometidos nesses locais do nome Vale de Himnon, que em hebraico, Rinom, provém a palavra grega Gena, traduzida no Novo Testamento por inferno, o lugar do eterno castigo divino. Você me desculpa por eu estar tossindo. Então, os homens faziam isso. Deus não ordenou que isso fosse feito. Nunca, nunca, nunca subiu no coração de Deus esse desejo de matar quem quer que seja. As criancinhas inocentes. Ele diz aqui que não subiu no coração, ao coração dele. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamarão mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. E enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. Então aquele lugar passou a ser chamado Vale da Matança. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves nos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Ninguém conseguirá espantar aqueles animais que vêm devorar aqueles corpos que estão ali no Vale da Matança. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa, porque a terra se tornará uma desolação. Veja bem, Deus já fala com Jeremias. E realmente aconteceu. A terra foi desolada
E o mesmo irá acontecer nesses dias. A terra será desolada se o povo não se arrepender do seu mau caminho, não se converter e não vir para os braços de Deus com arrependimento, com a mudança de caminho, de fato e de verdade. Arrepender-se. Pedir perdão a Deus pelos pecados. Essa que vos fala é a pastora Rizoneide Vasconcelos. Leia a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quem quer entendimento, leia.